Cantarei a linda história de Jesus, o Salvador, que deixou seu lar na glória para salvar o pecador. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei a sua glória com os santos com fervor. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 7 e 8. Assim diz a palavra do Senhor. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Depois de descobrirmos que somos filhos de Deus por adoção, agora Paulo vai nos falar do preço que foi pago a nosso favor. Os homens diante da cruz não sabiam o que estavam fazendo. E foi essa a razão que levou Jesus a clamar, mesmo em grande sofrimento na cruz, naquele momento, quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Lucas 23, verso 34. Por outro lado, Jesus sabia o que estava fazendo a favor deles. Eles não sabiam o que estavam fazendo, mas Jesus sabia muito bem o que estava fazendo em favor deles e de toda a humanidade. Ele sabia o que estava fazendo por mim, ele sabia o que estava fazendo por você. Ele estava derramando sobre todos nós, com sabedoria e entendimento, a sua graça. Por isso, nele temos a redenção, o perdão dos pecados por meio do seu sangue precioso. Isso é maravilhoso, não é? Nele nós podemos descansar, pois ele perdoou. Se você já entregou sua vida para ele perdoou todo o nosso passado. Ele garante o nosso futuro e nos ajuda em nosso presente. Mas o que é redenção? O que é perdão? Redenção é a libertação operada pelo pagamento de um resgate. É mais ou menos assim. Você e eu estávamos condenados, já iríamos receber o castigo, mas alguém disse: eu pago, eu vou no lugar dele. Foi isso que Jesus fez. E eu creio que essa imagem que nós temos ali na cruz, quando aquelas pessoas gritam, sacrifica-o, ou crucifica-o, e Jesus em silêncio, até que da sua boca sai: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Parece que naquele momento Deus iria fazer algo, e Jesus intercedeu. O pagamento foi a morte de Cristo. Nós não tínhamos como pagar o preço, naquele momento, da nossa liberdade. Jesus pagou. Portanto, todo aquele que o aceita pertence a ele. Consequentemente, não tem mais direito sobre si. Eu não tenho mais direito sobre a minha vida. É Jesus quem tem. Ele a comprou
com o seu próprio sangue. Por isso é bom lembrar do que está escrito em 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 19, onde está escrito: acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que vocês não são de si mesmos? Todo aquele que entende a redenção sabe que a submissão ao senhorio de Jesus significa o fim de nossos pecados, mas também o fim de nossos direitos. Quem ainda cultiva a ideia mundana de que pode fazer o que quer com seu corpo, não compreendeu o que significa de fato o que é redenção, o que é ser redimido pela graça. É importante compreendermos que o nosso corpo deve ser usado para a glória de Deus, porque ele não pertence a nós. Então, é não a minha vontade, sim a vontade de Deus. Foi isso que Jesus disse em João 6,38. Desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se nós não compreendermos isso, vamos sempre estar achando que podemos fazer o que queremos com o nosso corpo. E isso nos afasta da redenção. E o perdão? Mas o que é perdão? Perdão é não imputar a alguém a pena merecida. Já estávamos condenados, mas Deus, pela graça, decidiu nos perdoar. Enquanto a redenção envolve o pagamento do resgate, o perdão envolve não imputar a pena merecida. Nós merecíamos a morte, mas Jesus intercedeu por nós dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. O grande motivo que temos para perdoar alguém que nos ofendeu, por exemplo, que nos machucou, é o perdão que recebemos. Se nós temos consciência desse perdão, nós vamos perdoar também. E não vamos usar o nosso corpo para o nosso benefício, mas para a glória de Deus. Perdoar não é apenas esquecer do que fizeram contra nós, porque nós não temos essa capacidade, mas é lembrar sempre que a ofensa foi perdoada. Se em algum momento você liberou perdão a alguém, mas você se sente angustiado quando vê aquela pessoa, lembra que você perdoou, mas sobretudo, o quanto você foi perdoado por Jesus. Com Jesus nós aprendemos a perdoar como Ele. E como Ele, devemos não apenas esquecer do mal que nos causaram, mas lembrar que como Ele me perdoou, devemos também perdoar. Como fazer isso? Não é? O desafio é grande, eu sei, mas é possível. É possível. A maneira de lembrarmos que sempre devemos perdoar é lembrar que nós fomos perdoados por Deus. A nossa dívida foi paga. Nós não somos mais devedores. Agora nós vivemos na dádiva de Deus. Mas principalmente que fomos redimidos, que quer dizer libertos de um estado já definido, a condenação à morte. E alguém pagou o preço por nosso resgate. Tenta imaginar essa cena. Nós estávamos prestes a sermos condenados, mas Jesus intercedeu, mesmo quando nós o ofendemos, mesmo quando nós nos tornamos seus inimigos por causa dos nossos pecados. Então, antes de lembrarmos do que fizeram contra nós, vamos lembrar, nos esforçar para lembrar do que Jesus fez a nosso favor. Pois tudo o que recebemos de Deus está de acordo
com as riquezas da sua graça. Nós não vivemos na dívida, mas vivemos na dádiva. Estar imerso nas riquezas da graça é estar imerso na redenção e no perdão oferecido por Deus. E quem está imerso nas riquezas da graça tem perdão para oferecer aos seus ofensores. Se você está imerso na graça que recebeu, você vai conseguir liberar perdão aos seus ofensores. Tenha certeza disso. Para você e a mim, que já entregou a vida a Jesus, é bom saber que nele temos a redenção. Ou seja, o preço foi pago. E o preço foi seu sangue, o sangue derramado na cruz em nosso favor. E o perdão dos pecados vem como resultado do sangue de Cristo, pois sem derramamento de sangue não há remissão, disse o autor da carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 22. E isso faz parte das riquezas da sua graça que ele nos ofereceu. E tudo isso foi derramado em nós e por nós com toda a sabedoria e entendimento. Ou seja, tudo o que Deus fez foi realizado de forma sábia e consciente. Ele sabia o que estava fazendo. Portanto, ele foi voluntariamente para a cruz, a nosso favor. Houve sofrimento e dor com a morte do Filho. Mas houve também satisfação e alegria nos céus com a rendição dos pecadores. Todas as vezes que um pecador se arrepende, a dor e o sofrimento na cruz, passado pelo Filho, valeu a pena. Por quê? Porque há satisfação e alegria nos céus. Por isso, é importante saber que nós não vivemos em dívida, mas na dádiva. Redenção e perdão são as dádivas que nos estimulam à transformação. Que Deus te abençoe e te guarde, e que você viva não em dívida, mas na dádiva que você recebeu. Amém. Eu pedi-me, ele achou-me, longe, longe do meu lar. Abraçou-me, então tomou-me, pra com ele eu ir morar. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei na sua glória, com os santos com fervor.